E aí, pessoas, estão vendo isso aqui? Um aquário com o fundo quebrado? Foi o que eu fiz no vídeo de hoje. Fiquem aí comigo nos próximos minutos, vocês vão descobrir como. Muito bem, vamos lá então. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu quero fazer, tentando desmistificar alguns mitos aí que as pessoas criam ao redor do aquarismo. Hoje eu vou estar falando aí um pouquinho sobre o vidro do fundo do aquário. Certo? Tem muita gente que fala que ele tem que ser mais grosso, tem muita gente que fala que ele tem que ser dividido em 2 ou em 3 para tal dilatação do vidro não quebrar o fundo do aquário. Tem muita gente que fala um monte de coisa e a única coisa que eu falo a respeito é: tenha uma base firme, tenha um móvel firme que não trabalhe, que não envergue, que não balance, e coloque o isopor entre o aquário e a sua base, e o seu móvel. Se você tiver essas duas coisas, você quase que se torna improvável o fato de você ter um problema no vidro do fundo do seu aquário, desde que ele seja bem colado, obviamente, correto? Então o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu tenho um aquário aí e eu vou fazer alguns experimentos, e como vocês viram aí no comecinho do vídeo, ele vai quebrar, certo? Grande abraço a todos vocês, fiquem comigo nos próximos minutos de vídeo. Este aquário que eu colei especialmente para fazer esse vídeo, certo? É um aquário de 200 litros, o mais padrão de todos, né? Que é o 1 metro por 40 por 50, vidro 6 milímetros, certo? Travamentos em cima, né? Longitudinal, um transversal. Eu gosto de fazer esse travamento aqui nos aquários menores. Para quê? Para que se algum dia precisar colocar um hang-on aqui, for possível. E é um aquário que eu já colei muitos desses na minha vida, nenhum deles deu problema. Qual é o diferencial deste aquário aqui? Está no vidro do fundo. Não sei se vai ficar muito claro aí para vocês, mas reparem nesse vidro do fundo, em comparação ao vidro de uma lateral. É um vidro 3 milímetros, ao invés de um vidro 6 milímetros, que é o convencional, correto? Podem ver que não tem travamento embaixo, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou encher esse aquário de água para ver se ele quebra ou não o fundo, se ele quebra ou não o vidro do fundo, certo? Já falei isso muitas e muitas vezes. E volto a falar. Vidro do fundo de aquário só quebra se ele estiver em uma base ou um móvel que não seja firme o suficiente. Por quê? O que acontece? A base trabalha, o vidro não trabalha, tanto quanto a madeira ou qualquer como a base, e acaba quebrando. Então qual é o importante? Base firme, tá? Isopor ou borracha EVA entre o aquário e a sua base, correto? Então eu vou posicionar a câmera aqui, vou colocar para encher esse aquário, né? Como vocês podem ver, ele está numa base de alvenaria, certo? Né? Um isopor de 15 milímetros embaixo, vidro 3 milímetros no fundo, e eu vou colocar ele para encher, certo? Vou posicionar melhor a câmera aqui. Vou tentar fazer o vídeo sem cortes, tá? Para vocês não dizerem aí que eu troquei o aquário, que eu fiz alguma coisa, mas eu não garanto esse tipo de coisa, certo? E vamos deixar o aquário enchendo ali. Bom, como vocês podem ver, o aquário está cheio, certo? O fundo continua ali intacto, continua sendo o vidro fininho de 3 milímetros, correto? Como vocês podem ver, ele está em uma base firme, ou seja, ele não trincou, não partiu, não quebrou o fundo, correto?
Se você entende um pouquinho sobre vidro, você sabe que ele é um material 100% flexível, elástico. Perdão, 100% flexível não, mas ele é 100% elástico, né? Ele não deforma se ele for colocado sobre alguma pressão. Ou seja, ele, popularmente falando, ele enverga um pouquinho antes de quebrar. Porém, se você soltar ele, ele volta à sua posição, ele volta 100% à sua posição normal, ele não deforma, correto? Ou seja, um aquário quando ele é cheio e ele não estoura já de cara, muito dificilmente ele vai estourar logo depois, certo? Claro que pode acontecer, mas ele estando em uma base firme, ele não vai estourar. E agora você deve estar pensando assim: ah, mas isso é fácil, se eu colocar uma gota, um grão de areia, se eu colocar qualquer coisa sobre o fundo desse aquário, ele vai quebrar. Será? Vamos ver isso? Bom, pra mim tentar mostrar isso aí pra vocês, eu vou colocar alguma coisa ali dentro daquele aquário, né? Pra que vocês vejam que não é qualquer coisa que vai quebrar aquele vidro do fundo. E eu pensei em alguma coisa assim bem pesada, alguma coisa bem, digamos assim, um teste bem hard ali pro aquário, uma coisa que a gente não colocaria. Tava pensando em alguma coisa de mais ou menos assim, uns 80 quilos, colocar dentro do aquário. O que vocês acham? Pra ver se quebra ou não o vidro do fundo desse aquário. Só que aí eu tava pensando, onde é que eu vou achar uma coisa de mais ou menos 80 quilos pra pôr? Aí eu achei eu mesmo. E eu vou entrar dentro desse aquário. Certo? Vou posicionar melhor a câmera ali pra vocês visualizarem. Transbordou, claro, né? 80 quilos a mais de água de volume dentro dele, certo? Talvez de peso, né? Não de volume, eu não estou completo dentro do aquário, mas pesa mais ou menos 80 quilos, estou em cima do vidro e ele não está quebrado, correto? Mas eu não estou contente, eu quero quebrar o fundo desse aquário. Tudo isso é água que vazou do fato de eu ter entrado dentro do aquário, tá? Ó, o fundo continua inteiro. Certo? Aí você deve estar pensando, agora você deve estar pensando assim: ah, mas é claro, você entrou de mansinho ali, não teve impacto, não teve nada, por isso que não quebrou. Então vamos colocar impacto nisso aí, vamos ver. Agora eu acho que eu consigo quebrar esse aquário. Bom, isso aqui é uma pedra de rio, normal. Deve pesar aí 1,5 kg, né? O que será que vai acontecer na hora que eu soltar essa pedra dentro do aquário? Vou começar soltando ela aqui, de dentro do aquário. Como se ela tivesse escorregado, certo? Nada aconteceu. Soltei ela um pouquinho mais de alto. Agora quebrou. E só agora quebrou o vidro do fundo. Olha lá. Se fosse um vidro mais grosso, talvez não teria acontecido. Talvez. Né? Mas pelo menos esse vidro não suportou o impacto dessa pedra. Correto?
Lembrando que eu soltei essa pedra de cima, da flor da água do aquário. Ainda bem, porque eu não estava a fim de esvaziar esse aquário. Ah, muito bem. Espero que tenha ficado claro para vocês que não há necessidade de se fazer um aquário com um vidro mais grosso embaixo, correto? O simples fato de eu ter deixado o aquário cheio ali, de eu ter entrado dentro, mostra para vocês que não tem necessidade de você fazer esse tipo de coisa. Desde que você faça o seu aquário, o vidro do fundo do seu aquário com a mesma espessura de vidro que você usou no seu aquário, nos demais vidros do seu aquário, você não vai ter problema algum. Travamento embaixo, sim, é importante, evita o descole. Mas o mais, volto a falar, o mais importante de tudo, correto? O mais importante de tudo é você ter uma base firme, você ter um móvel firme onde você vai colocar esse aquário em cima, correto? Bom, vou me despedindo por aqui. Agora fica bagunça para mim limpar. E vocês estão aí só dando risada na minha cara, né? Grande abraço a todos vocês. E esse é mais um mito aquarístico que vai pôr literalmente água abaixo.